Meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, nestes 6 domingos do tempo pascal, nós vamos fazendo a experiência de Jesus espiritualmente presente no meio de nós. E este texto, ele tem pelo menos 3 mensagens sobrepostas. Antigamente, quando não tinha papel, os egípcios encontraram uma espécie de capim parecido com a nossa palha de carnaúba. Eles amassavam aquele capim e trançavam um no outro, como a gente faz trança com palha de carnaúba. E ali escreviam. E quando decoravam o que estava escrito, eles pintavam e escreviam de novo. Tornavam decorar, pintavam outra vez e escreviam de novo. Isto é o que nós chamamos de escritura em palimpsesto. É quando um texto tem 1, 2, 3 ou mais mensagens sobrepostas. Vamos aprofundar 3 mensagens neste Evangelho. A primeira mensagem é catequética. A segunda mensagem é teológica. E a terceira mensagem é existencial. A primeira mensagem é catequética. Veja que se trata exatamente daquilo que nós fizemos. O que foi que nós fizemos? Nós paramos o nosso trabalho, nós saímos de nossa casa, nós viemos pensando em Jesus, nas coisas que aconteceram com Jesus. Nós chegamos aqui na igreja, aqui apareceu uma pessoa desconhecida, o padre. Vocês não conheceram meu pai, não conheceram minha mãe, não sabem como foi a minha infância. E eu comecei a conversar com vocês. Veio a Daniele, fez a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, falando sobre a vida de Jesus. Veio a Catarine, fez a segunda leitura da carta de São Pedro, falando sobre a vida de Jesus. Daqui a pouco nós vamos fazer a consagração e vamos partir o pão e distribuir para todos vocês. Perceberam, já tinham percebido que esses textos é a narração de uma missa? E quando Jesus partiu o pão, eles o reconheceram, mas não reconheceram com os olhos físicos, porque eles já caminhavam com Jesus há tempo e estavam como que cegos. Nós não reconhecemos Jesus, não é com esses nossos olhos, mas com os olhos da fé. Tem um autor francês, Antoine de Saint-Exupéry, que ele diz que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Jesus só se vê bem com o coração.
é no coração que está a nossa fé. E é esta fé que nos faz ver Jesus. Esta é a primeira dimensão, a primeira mensagem que está dentro deste texto tão bonito. Jesus está caminhando conosco. É a segunda mensagem. Jesus caminha conosco. E nos momentos mais difíceis da vida, em que nós nos sentimos só, e nos momentos difíceis, todos nós desejamos voltar a ser criança. Já viram como é que uma pessoa que está sofrendo muito, como é que ela se comporta? Vocês já tiveram a oportunidade de ver? Por exemplo, quando a gente vai a um velório de um jovem e a gente encontra a mãe lá deitadinha. Olha como é que ela está deitadinha. Ela está deitadinha, estirada? Não. Ela está deitadinha, encolhida na posição fetal. Na posição de quando ela vivia no ventre materno. Joelhos encolhidos, corpo dobrado, mãos assim, rosto entre as mãos. Quando nós estamos diante de um sofrimento, a gente tem saudade do útero materno e o corpo toma a forma do modo como nós vivemos no útero de nossa mãe. Uma vez uma senhora me falou que tinha sido abandonada pelo esposo e que ela sofreu muito e foi dormir debaixo da cama. E eu completei. Dormiu de lado e encolhida com os joelhos quase acima da barriga. E ela perguntou: como o senhor sabe? Eu disse: estudando o ser humano. Estudando o ser humano. Aqueles apóstolos, aqueles amigos de Jesus, eles tinham assim se entusiasmados com Jesus, tinham visto Jesus andando sobre as águas, tinham visto Jesus acalmando o mar, tinham visto Jesus curando, tinham visto Jesus discutindo com os doutores da lei, tinham visto Jesus fazendo ressurreições. Eles ficaram encantados e achavam que a libertação do ser humano se dava pelo poder. Até hoje a gente pensa que a libertação se dá pelo poder. Veja esta onda de violência que aconteceu em algumas escolas, inclusive no Ceará. Qual foi a solução que a mídia apresentava, que as autoridades apresentavam? Segurança, policiamento na frente da escola. A gente sempre tem esta tentação de achar que a solução dos problemas humanos virá pelos poderes, pela força. E por isso que eles dizem, ele era um profeta poderoso. Era um profeta poderoso, tanto diante de Deus como diante dos homens. Mas, de repente, nosso sumo sacerdote, outros poderes,
e as nossas autoridades o entregaram, o condenaram, o crucificaram. Terminou em nada, porque o poder sempre termina em nada. O poder sempre termina em nada. Não tem outro caminho. Pode demorar, pode durar muito tempo, mas o poder sempre vai terminar em nada. Terminou no túmulo. Pronto. Acabou. Esta é a leitura teológica que eles fazem, mas Jesus vai falando com eles. Quando nós estamos desanimados, a nossa própria história é contada para nos entristecer. Já prestaram atenção? Que quando agora nós já saímos do campo teológico e já vamos para o campo existencial. Vocês já viram uma mãe chateada com os filhos? Ou um pai? Como é que ele conta a história de ter os filhos que tem? Ele conta para entristecer-se mais ainda. Já viram uma mulher ou um marido chateado um com o outro? A maneira como eles contam, como casaram, como viveram, eles contam para se entristecerem mais ainda. E foi assim que eles fizeram. Eles estavam contando sua história para ficarem mais desiludidos, para ficarem mais entristecidos, para se sentirem mais traídos por eles mesmos, como se eles se tivessem enganado com a própria vida e como se eles dissessem: não vale a pena, não adiantou nada, para quê? Tudo isso não adiantou nada. Poderia ser assim mesmo, talvez pudesse ser, né? Se Jesus não estivesse conosco. O que foi que Jesus fez? Jesus fez aquilo que hoje a ciência chama de ressignificação. Engraçado que isto já está no Evangelho há 2000 anos. E agora a ciência descobriu como uma pedra filosofal a ressignificação. E Jesus pergunta assim: mas o Cristo não devia sofrer? Ou seja, a nossa vida não deve ter dificuldades. E se não tivesse dificuldades, nós cresceríamos, nós seríamos o que somos. Se nós formos para uma academia e não levantarmos nenhum peso, e não fizermos nenhum exercício, o nosso corpo vai ficar todo reformulado? Não. As dificuldades da vida não são para nos destruir, são para nos fazer crescer. E Jesus diz: mas o Cristo não devia sofrer? E começa a explicar a palavra de Deus. Quando nós pegamos a nossa vida e nós temos a coragem de colocar a nossa vida diante da palavra de Deus, os nossos olhos se abrem. A gente vai entender
as coisas. O problema é que nós temos muita dificuldade de colocar a nossa vida, de conversar com Jesus, de dizer a Ele, mas Ele já sabe. Não importa. Eu contar a minha dor, a minha desilusão, a minha fraqueza, a minha decepção. Mas ao mesmo tempo, abrir a palavra de Deus e deixar que esta palavra acolha a minha vida. E quando isso acontece, eles mesmos dão testemunho. Não ardia o nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras? Aquele coração amargurado e triste, de repente se aquece, sente força, sente coragem, sente alegria. E o que Jesus fez no caminho de Emaús, Ele faz conosco hoje. Aqui nesta Eucaristia, lá na sua casa, com a sua Bíblia na mão. Às vezes nem com a Bíblia na mão, mas com a palavra de Deus recordando e acolhendo no coração, colocando a vida da gente na palavra de Deus. E de repente, partilhar o pão. Muita gente ainda não descobriu a beleza de ser cristão, porque não aprendeu a partilhar. É um cristão que carrega a sua própria fé como um peso, como uma obrigação. Enquanto não abrimos as nossas mãos para partilhar, nossos olhos não se abrem para a grandeza da vida que está presente, mas não é acessível aos olhos de quem tem as mãos fechadas. Veja Zaqueu. Zaqueu está dando um almoço a Jesus. Mas quando foi que Zaqueu se encheu de alegria? Quando ele disse: Senhor, eu vou partilhar até o que eu roubei, com devolver e partilhar 4 vezes mais. A partilha é a pedra filosofal de uma vida plena, alegre e feliz em Jesus. Não tem ninguém mais feliz no mundo do que Jesus, porque Jesus deu tudo. Deu tudo. Deu seu corpo, deu seu sangue, deu sua mãe, deu seu discípulo e por fim ainda deu o seu Espírito ao Pai. E morreu sentindo dor, mas da maior felicidade que um ser humano pode sentir. Louvado seja